Gravando. Então, é o seguinte, bom dia, né? Já falamos bom dia. Nós hoje temos uma convidada especial, que é a Ângela, que é minha amiga de muitos e muitos anos. A gente vem no mesmo caminhar. É Theta Healing, é Reiki, são essas pesquisas. Agora ela fez registros acásticos. Isso eu não fiz, só estudei, mas não fiz o curso para poder falar. Então, vai ser ótimo que hoje a gente vai ter esse conhecimento de o que são esses registros, como acessá-los e o que isso representa para a gente, para que é isso, o que significa, né? Então, a Ângela vai contar para a gente todas essas coisas. E, normalmente, quando há uma pessoa que vem falar de alguma coisa assim, eu procuro um assunto correlato, para não ficar um jacaré com cobra d'água. Eu procuro alguma coisa que esteja afim. Então, eu lembrei das colônias espirituais. Essas colônias espirituais, a gente tem algumas pessoas contam de uma forma, outras pessoas contam de outra, algumas pessoas chegam até a dizer que elas não existem, que são frutos da nossa imaginação. Kardec também acha que não existe, mas a gente está indo vendo que há sempre estudos mais avançados, há sempre teorias que estão sendo pesquisadas e que a gente pode avançar nos estudos para a gente saber mais coisas, né? Uma médium mineira chamada Egorina Cunha, está fazendo até 7 anos que ela faleceu. Ela é bem contemporânea nossa. A Egorina, é, ela tem uma vivência espiritual muito grande e mineira, conhece Chico Xavier e conhece aquela gentarada toda, mediunidade, e ela também médium. Ela fazia. A Daiane, tem alguém com o microfone aberto fazendo uma barulheira, corta aí. Então, essa Egorina, ela fez em alguns desdobramentos, ela visitou o nosso lar, que é essa cidade do além, que a gente conhece agora através do Chico Xavier, né? Então, Cidades do Além, um dos livros dela, e Imagens do Além. São dois livros muito interessantes. Eu não sei se eles ainda existem, porque foram lançados e talvez agora já nem existam. Depois eu ponho o registro deles lá, pode ser que a pessoa encontre. Eu encontrei em sebo. Um eu ganhei, o outro eu encontrei em sebo. E a Egorina, em desdobramentos, ela via, então, essas cidades, e aí ela fez os desenhos das cidades, e esses desenhos ajudaram o filme. O filme Nosso Lar foi baseado nesses desenhos que ela fez. E ela tem várias obras assistenciais lá em Minas, que ela criou e incentivou. E nesses dois livros especificamente, ela conta, então, como é visualmente o nosso lar. O Leon Denis, por sua vez, ele diz que geralmente pergunta-se onde está o além, né? Mas o além e o aquém se penetram, se confundem, eles estão um no outro, no dizer do Leon Denis. E, de acordo com o Carlos Toledo Rizzini, que também é outro autor, pesquisador espírita, ele diz que os espíritos congregam-se segundo a afinidade vibratória, que é a expressão do estado moral. E desse fato constitui-se esferas
no plano ou nos mundos espirituais, onde esses espíritos vivem segundo o grau de adiantamento. Colônias como umbral. Espera aí que... voltei. As colônias espirituais como no umbral não são lugares fixos e definitivos, mas sim produtos da atividade mental nossa. Essa condição é transitória. Já viu, é uma outra opinião. Leon Denis e agora esse Carlos Rizzini acham que essas colônias são mentais, são de nós é que projetamos essas cidades. Segundo as mensagens enviadas pelos irmãos espirituais, as cidades que têm várias concentrações espirituais em torno delas. Tem uma outra pesquisadora também, que é Lúcia Loureiro, ela tem um livro que é Colônias Espirituais. E ela explica que a passagem do estado da matéria para a vida espiritual acarreta uma espécie de perturbação mais ou menos longa, até que se quebrem os elos entre espírito e sua organização física. Agora, vocês vejam a sincronicidade das coisas espirituais, né? Lógico que essa palestra, eu venho trabalhando ela já há muito tempo, porque várias vezes nos nossos encontros a gente conversa sobre essas cidades, e especificamente para este encontro, eu pesquisei já mais algumas outras coisas. Então, lógico que isso está pairando aí no astral. E hoje, pela manhã, quando eu vou ligar o André Trigueiro, que procuro sempre ter um tempinho de ouvir a opinião dele, ele está falando exatamente sobre o umbral, sobre as cidades espirituais. E aí contando que não, ele dizendo que não são cidades que estão ali para castigar, para serem punições, para a gente penar ali. Não, são cidades para a gente se depurar, para a gente ficar melhor, para a gente tirar os pensamentos que estão erroneamente arraigados na nossa mente. Então, e ele explicou muito mais coisa, foi muito interessante. Depois é até fácil ver, vocês vejam no Instagram a repetição. Não é tudo, ele fala sobre, está falando até mais sobre o suicídio. E aí vem, logicamente, André Luiz, que foi taxado como suicida, né? Por isso que ele ficou 8 anos no umbral, 8 anos da visão da Terra. Não sabemos esses 8 anos quanto tempo é no astral, mas é muito tempo, é bastante tempo. E foi lá que André Luiz ficou, exatamente porque foi taxado como suicida, porque ele tratou mal sua saúde, ele sabendo as doenças que ele tinha, ele não se importou, ele bebeu, ele teve relacionamentos extraconjugais e que fizeram com que a sífilis que ele tinha fosse aumentada e, além do mais, passada para os outros. Então, ele tinha muita coisa para voltar atrás, para pensar, para repensar, né? Então, isso que a gente está vendo, que a Lúcia está falando, Trigueiro falou, Leon Denis falou. Então, uma das coisas é comum a todos que estudam isso, é que o umbral, as cidades espirituais, são lugares para nós nos corrigirmos, para nós ficarmos melhores, para nós podermos voltar em outra encarnação mais depurados, né? Os espíritos ligados à vida material, eles sentem-se ainda vivos. Eles querem continuar participando dos negócios, do trabalho e do lar que eles tinham quando estavam aqui encarnados. E a Lúcia continua dizendo que as colônias espirituais, também chamadas de comunidades espirituais, ou cidades espirituais, ou ainda mundos transitórios, são locais onde grupos de espíritos errantes se estabelecem transitoriamente.
Pelas mãos do Chico Xavier, então, conhecemos o nosso lar e, assim, informações sobre o funcionamento das colônias espirituais. Nosso lar é apenas um exemplo das incontáveis cidades que os espíritos têm citado em suas mensagens. Deus criou tudo, e tudo com certeza, muito amor e muito carinho, coisa que às vezes deixamos de reconhecer. Rosângela, Oi. quando encarnado, o doente precisa ser tratado no hospital. Assim poderá recuperar-se e prosseguir sua vida. Quando alguém desencarna, por qualquer motivo, há o período de desespero, de negação, precisa também ser cuidado, tratado, a fim de recuperar-se e prosseguir sua jornada ao Pai. Para isso existem as colônias espirituais ao redor do planeta. Do contrário, o que seria essas centenas de espíritos que desencarnam numa guerra, nas epidemias, nas catástrofes mundiais? Agora mesmo nós estamos vendo no mundo todo, só aqui no Brasil, quase 90.000 mortos. Calcule isso tudo. São espíritos que ainda não estão preparados para morrer. São espíritos que ainda não colocaram na sua mente que está na hora de ir embora. Então, vamos dizer que mais da metade deles estejam batendo cabeça por aí, que precisam de auxílio, precisam de ajudas. Eu estive conversando com um senhor que me disse que a mulher dele, que também é médium e que também trabalha, acho que até no Leon Denis, nesse período ela está dormindo mais do que o necessário, mais do que poderia se pensar. Ela diz que às vezes dorme até de tarde, sem conseguir acordar. E aí eles foram descobrir que ela está fazendo parte dessa missão que está trabalhando com esses espíritos. Então, o trabalho tem sido imenso. Então, você dorme aqui para o teu espírito poder ir ajudar. São espíritos que estão nessa batalha, que estão ajudando. Como ela, deve ter muito mais gente, né? Estou contando o caso dessa que eu soube, e que esses espíritos estão ajudando daqui da Terra os desencarnados que estão lá. Porque a gente não pode entender que há um desencarne puro e simplesmente sem que houvesse um lugar, um acampamento para onde o desencarnado pudesse seguir, se abrigar e descobrir o que realmente aconteceu com ele. Vagar no espaço aqui e ali entre nós não seria divino. Deus não permitiria isso a esses espíritos, né? Mas tudo nasce e morre. E assim também se dá com os animais, que já possuem espíritos individualizados e não coletivos. No livro dos Espíritos, nos dizem que eles reencarnam imediatamente, que não há evidência de espíritos de animais na erraticidade. Mas, como eu falei um pouco antes, o espiritismo está evoluindo, graças a Deus. E assim como os estudiosos da doutrina evoluíram, a razão nos impede de apenas crer nisso, que eles não desencarnam, que eles reencarnam imediatamente e pronto. Quando começamos a pensar, quando começamos a nos ligar e a estudar, conversando com a espiritualidade, conversando com quem está do lado de lá, a gente vê que tem mais coisa, que não é só isso. Kardec não teve tempo de preparar tudo como ele queria e poderia. Reparem que nas obras dele não tem erros, tem falta de informação, porque não dava tempo e a ciência andou mais depressa também. Então, cabe a nós Cabe a nós agora, que estamos estudando, que estamos pesquisando, continuar esses estudos que Kardec deixou interrompido. Que esses animais reencarnem, nós aceitamos. Mas como eles reencarnam? Se as almas já são individualizadas, como descobrimos
passam ele também por algum processo reencarnatório? E se passam, como devem passar? E onde isso é feito? Onde é feito esse processo reencarnatório dos animais? Sabemos que nosso mundo é tal e qual um espelho, né, do mundo espiritual, que eles têm aqui o que eles já possuem lá há muito tempo. A televisão, a Luiz já mostra muito antes da gente ter televisão aqui, eles já tinham essa comunicação de televisão lá. Isso é o mínimo. O laser, lá a espiritualidade já tratava os doentes daqui com laser há muito tempo, e a gente não sabia nem o que era isso. Via uma luzinha passar nas salas de cura e não sabia o que era o laser. Se aqui a gente tem clínicas veterinárias que cuidam dos animais que adoecem, é possível, então, que exista uma colônia espiritual de animais lá, como se fosse uma clínica veterinária. A lógica, por si só, já nos leva a aceitar isso. Mas o que nos mostra com mais precisão é Marcel Benedetti nos seus livros. Tem um livro ainda dele especialmente que é Todos os Animais São Nossos Irmãos. Marcel Benedetti também já desencarnou, ele também já não está entre nós, mas deixou uma obra de animais assim maravilhosos. Inclusive, o grupo que trata de animais no Padre Pio tem Marcel Benedetti como padrinho desse grupo, né? Eu nem sei se eles estão funcionando agora. Nós continuamos a funcionar à distância com o projeto Belos Bichos. Eu não sei se lá no Padre Pio eles estão continuando, porque o trabalho deles também lá é muito legal. E na apresentação desse livro, o Marcel conta como foram formadas algumas das centenas de colônias que ficam sobre o nosso país, dentre elas uma muito especial, que é a colônia dos animais. Conta ele que, no início, a colônia é destinada simplesmente aos indígenas da América Central, massacrados aos montes pela colonização espanhola, e depois, aqui no Brasil, pela colonização portuguesa. Eles morriam em troca do ouro que os povos civilizados desejavam para si. A matança desenfreada fez com que muitos espíritos, centenas, dezenas deles, retornassem ao mundo espiritual, criando uma situação incomum na espiritualidade. Grande parte dessa multidão de espíritos não compreendia se estavam vivos ou se já tinham desencarnado. Orientados pelos espíritos de seus antepassados, eles criaram uma cidade espiritual, onde cuidavam daqueles que desencarnavam tragicamente nas mãos dos conquistadores. Essa colônia indígena foi chamada de Jonizi. Eu não sei se os acentos estão certos, se é Jonizi, talvez, não sei, mas é Jonisi, Jonizi, que significava povo amigo. Assim como nosso lar, né, é a colônia dos indígenas chamava Jonize. Anos de colonização fizeram com que a colônia crescesse cada vez mais, expandindo suas fronteiras desde o que hoje é conhecido como Flórida até o Rio de Janeiro, fazendo com que ela se desmembrasse para auxiliar da melhor forma possível os espíritos que continuavam a chegar. Mas os conquistadores não matavam somente os índios, mas também os animais selvagens, tudo em busca da conquista do metal precioso. Milhares de animais, como onças, jaguatiricas, foram abatidas, tornando-se novas vítimas da cegueira e da ambição humana. Índios mais atenciosos com os animais também os recebiam lá naquela cidade Jonize. Depois de recuperados, eles eram enviados, olha que lindo, a colônias espirituais na África, a fim de poderem reencarnar novamente. Saíam dessa região toda das Américas aqui e iam para a África para poder novamente reencarnar. Porém, a quantidade de animais aumentava progressivamente e não havia voluntários
suficiente para cuidar de todos. Por isso, um dos sacerdotes, o primeiro a sucumbir na mão dos espanhóis, sugeriu que a colônia, por mais uma vez, fosse desmembrada e que a nova colônia tratasse exclusivamente dos animais. Para ela poderiam ir todos aqueles que quisessem, que se interessassem. Aí, voluntários foram para lá, não tantos quanto precisava, porque tinha muitos animais, mas foram muitos voluntários para lá, que criaram uma colônia chamada Recanto dos Animais, que teve a sua primeira localização sobre a região amazônica, onde poderiam contar com os espíritos da floresta, auxiliando os espíritos desencarnados dos animais. Com o tempo, essa colônia Recanto dos Animais passou a chamar-se Rancho Alegre, que é o que existe até hoje, localizada sobre o Mato Grosso, onde a quantidade de energia animal disponível é suficiente para mantê-la em funcionamento por milhares de anos agora. Lá existem alas para o tratamento de doenças infecciosas, reencarnação, regressão, hospitais veterinários, escolas de especialização, bibliotecas, grandes áreas de lazer, diversas especialidades direcionadas aos animais selvagens, aos insetos, bem como alas ecológicas e manipulação genética. Isso tudo no astral, gente, coisa mais linda. Acessar essas colônias, depois, como a gente vai ver dos registros acásticos, acessar essas colônias, a gente vai ter um conhecimento e uma sabedoria incríveis, que são essas sabedorias e esses conhecimentos que essas pessoas, como Marcel Benedetti, como a Rigorina, como vários outros, estão fazendo esse acesso lá, né? Essas colônias mostram que Deus preocupou-se não só com os homens, mas com todos os seres da sua criação. Então, esse Rancho Alegre, agora poeticamente, como ele é dito por Marcel, olha só que lindo. Ele diz que bem do ladinho do céu há um lugar chamado Rancho Alegre, uma das colônias espirituais para onde vão os animais quando desencarnam. Lá existem riachos e colinas para que todos os nossos possam correr e brincar juntos. Tem muita comida, água e sol. Nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como nas nossas lembranças dos tempos que já se foram. Os animais estão felizes e contentes, não sofrem como nós pela dor da perda ou ausência de alguém muito especial que teve que ficar para trás. Todos correm, brincam juntos, mas chega o dia quando um subitamente para e olha para longe. Seus olhos brilhantes estão atentos, seu corpo treme de ansiedade. De repente, ele começa a correr para longe, voando sobre o gramado verde, suas pernas indo mais e mais rápido. Você foi avistado. E quando você e seu amigo finalmente se encontrarem, vocês se abraçam numa reunião feliz para nunca mais serem separados novamente. Meu Deus do céu, eu vou ficar doida, porque eu tenho tanto bicho pela minha vida toda, que eu nem sei. Eu não andava ainda, tem uma foto minha pequenininha, que eu nem andava, era bem pequena mesmo, que eu já estou agarrada num gato. Então, você imagine, esse gato, logicamente, que já se foi há muito tempo, os parentes dele também já foram, fora os cachorros, fora outros gatos que eu já tive. Teve uma época que eu tinha 40 gatos. Então, isso tudo voltando para correr atrás de mim, eu vou dar conta de receber todo mundo. Mas será que os animais têm mesmo alma? Será que eles reencarnam em seres humanos ou em outros animais? Os animais são nossos irmãos mais jovens, né?
E, embora não estejam agora tão bem organizados, futuramente eles alcançarão um estágio tão elevado quanto o nosso. Mesmo durante todas as contradições com os ensinos dos espíritos superiores, jamais se afirmou que o animal não tem alma. É como a gente está vendo nesse caminho todo que nós estamos fazendo hoje. Falam muito, pesquisam muito, nem todos têm a mesma opinião, mas nenhum diz que os animais não têm alma. Eles dizem que os animais têm um espírito, têm uma energia, têm alguma coisa que leva eles, que já deixa eles mais parecidos com uma alma ou com um espírito, mas nenhum diz que não tem. Eles têm um princípio inteligente, têm algo mais que a matéria. E isso é o espírito. Os espíritos dos animais são reaproveitados, geralmente na mesma espécie, pois a natureza evolui lentamente. Só depois de muitas encarnações numa mesma espécie, o espírito que anima o animal muda para outra espécie. Eu já vi também que isso, vou me lembrar agora o livro para dizer para vocês, que toda essa energia, todo esse espírito, digamos, dos animais que desencarnam, vão todos para um lugar, como se fosse um grande tanque de reservatório. E dali, se vai reencarnar um cavalo, pega-se um tanto maior. Se vai reencarnar um ratinho, pega-se um tanto menor. Mas todos eles saem desse mesmo reservatório. Mas já não é isso que se está estudando e que se está pesquisando. Cada um tem a sua individualidade, embora bastante diferente de nós, mas uma individualidade. Eles não têm livre-arbítrio, por isso eles não sofrem moralmente, eles só sofrem fisicamente. Quando até se fala da eutanásia dos animais, a gente sabe que eles estão sofrendo por nada. Eles estão sofrendo, eles não vão evoluir com o sofrimento. Quem evolui com o sofrimento somos nós, humanos, que o sofrimento vem como uma advertência. Olha, tem que andar no caminho, senão vai ficar assim, mas eles não. Então, eles só sofrem fisicamente, assim, praticamente a troco de nada, né? Então, aqui se diz pelos estudos do Benedetti, pelos estudos da Lúcia, pelos estudos de várias outras pessoas, que os espíritos são reaproveitados geralmente na mesma espécie, pois a natureza evolui lentamente e só depois de muitas encarnações numa mesma espécie, o espírito que anima o animal muda para outra espécie. São focos de inteligência já individualizados, embora mantenham cativos de um espírito grupo, caracterizado pela própria espécie no mundo animal. Os instintos fazem parte da individualidade, portanto, os animais são individualidades também. Em cada espécie, ele assimila para Billy e para John. E é necessário entender, porém, que o espírito não precisa passar por todas as espécies existentes para chegar à condição de ser humano. O espírito do animal ele não precisa vir desde a planta, vegetal, e aquela escadinha toda que a gente conhece, que nós temos que fazer para chegar a anjos, e eles não precisam passar por todas essas espécies. Ele já passou pelo reino mineral, onde a individualidade não existe. Aí ele evoluiu através do vegetal. E um dia ele vai iniciar essa caminhada em direção à angelitude como nós. Então ele vai ter que passar o espírito dele para o humano. Mas isso, tem muito caminhar. Os homens, animais, elementais, devas e extraterrestres, todos os seres encarnados e desencarnados estão viajando em um mesmo destino, chamado evolução.
Os elementais que são citados por Kardec são entidades que estão passando gradativamente do reino animal para a espécie humana e seus elementais. A alma animal já possui, em maior ou maior quantidade, uma relativa liberdade e mantém a individualidade depois do desencarne. Ainda sem livre-arbítrio, contudo, ela não dispõe da faculdade de escolha desta ou daquela espécie para renascer. Eles não têm ainda livre-arbítrio, porque eles ainda não têm essa individualidade definida como os humanos. Seu espírito progride, reencarnando em corpos cada vez mais capazes de lhe favorecerem condições para as primícias do raciocínio acima do instinto. A gente vê que o animal ele tem instinto e não raciocínio. E às vezes a gente diz, meu Deus, mas eles são inteligentes demais, né? É o instinto que já está mais burilado. E o que o Marcel acredita é que eles estão assim porque nós estamos passando para eles uma atenção maior. Lógico que não são todos os animais que têm essa atenção que nós temos, que nós podemos dar para os nossos animais, que nós temos o conhecimento que eles precisam dessa atenção, né? Mas quanta gente maltrata, quanta gente abandona, quanta gente larga esses animaizinhos. Agora, nessa pandemia, eu tenho visto horrores. A pessoa larga o animal na rua, e até logo. Bom, como eles não possuem consciência de si mesmos, eles não estão sujeitos ao processo expiatório. Eles não têm karma. A situação de abandono em que vivem alguns animais domésticos é o reflexo da inferioridade moral da espécie humana. Olha só, os culpados deles estarem assim somos nós. Nós é que ainda não temos esse espírito de cuidar dos animais e saber que eles precisam de nós para poder evoluir. Eles não têm karma, pois não têm livre-arbítrio. Os animais não são responsáveis pelos seus atos. Nós, sim. E aí ele diz que alguns são mais inteligentes pelos cuidados recebidos pelos homens, ou talvez porque progrediram um pouco mais do que os outros da espécie. Quando ficam doentes, não sofrem, no sentido em que normalmente se entende o sofrimento. No homem, o sofrimento funciona como um depurador de suas imperfeições, estimulando seu desenvolvimento moral. O animal não tem vida moral, por isso suas dores são apenas físicas. O espírito que anima os animais viaja nos caminhos da evolução em busca do reino dos seres que possuem raciocínio lógico. Raciocínio lógico é o nosso. Então, eles estão nesse caminho. Eles vão chegar lá, porque quando eles chegarem a gente, eles vão ter a possibilidade de chegarem à angelitude, né? Muito mais do que supomos, os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos zoófilos que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Então, assim como nós, quando desencarnamos, temos vários espíritos amigos que vêm nos receber, quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer: ah, minha avó veio aqui falar comigo, meu pai veio aqui, a pessoa começa a ver as pessoas antes de reclamar, de reencarnar, de morrer, desencarnar, porque ele vê essas pessoas amigas ali do lado dele, né? E isso acontece com os animais também. Espíritos zoófilos vêm receber esses animais, não deixam eles soltos sem saber para onde eles vão. Quanto ao reencarne, procure se colocar juntos espíritos que já conviveram, o que facilita o aparecimento e a elaboração de sentimentos, que os animais têm sentimentos. Aí, quando um animal é abandonado, a gente vê a carinha dele de sofrimento, né? Que é o sentimento dele, é o sentimento de abandono.
Os animais têm sua linguagem, seus afetos, sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. Uma outra autora chamada Irnécia Prado tem um livro chamado A Questão Espiritual dos Animais, onde um espírito que chama Álvaro informa que há vários tipos de atendimento para os animais desencarnados, dependendo da situação, especialmente para o caso de morte brusca ou violenta, possibilitando melhor recuperação do seu perispírito. Olha que lindo, eles não deixam abandonados um animal que foi morto, por exemplo, num acidente de carro, e que vai ficar perdido aquela energia sem saber para onde vai, não vai, não. Há espíritos que vêm recolher e levá-los para um lugar seguro. Sempre existem algumas contradições com os ensinos dos espíritos superiores. Por isso, deve-se estudar, e estudar muito. É a única forma de sabermos distinguir a verdade da impostura. Precisa saber o que é certo para aproveitar o que é útil. Analise tudo e retenha somente o que é bom. Nessa pesquisa eu usei Marcel Benedetti, História de Animais que as Pessoas Contam, A Espiritualidade dos Animais, Todos os Animais são os Nossos Irmãos, Animais no Mundo Espiritual, Todos os Animais Merecem o Céu, e os 2 livros da Ergorina, e esse livro da Irmênia, que é... Deixa eu ver o título dele, que eu não botei ele aqui na minha lista, A Questão Espiritual do Animal, Irnécia Prado. Esses livros podem levar vocês a pesquisar mais, a estudar mais, a buscar, como diz aqui, como eu digo, estudem para vocês poderem saber o que é a verdade, o que não. Busquem através dos seus mentores, dos seus guias. Principalmente aqui a gente tem um grupo imenso de pessoas que cuidam de animais, que fazem o reiki dos animais e que estão dispostos a ajudar esses espíritos a evoluírem. Vamos estudando cada vez mais, buscando pesquisas, procurando esses livros. Vocês vão ver que daqui a pouco o Marcos vai encher a gente de que ele acha, ele descobre e bota PDF aqui de tudo. Outro dia ele botou dos evangelhos apócrifos. Meu Deus, muito! É uma biblioteca, se a gente for pegar ali, é uma biblioteca. Então, vale a pena a gente estudar e vale a pena a gente ver. Então, dá uma respirada para a gente receber a Ângela. A Ângela, aqui no quadradinho dela está escrito Carmen. Ângela Gebran, eu já falei no início, vou repetir, é uma amiga de longa data. A gente vem, sabe, no mesmo caminhar, a gente vem buscando as mesmas coisas. A mamãe dela é uma pessoa fabulosa e eu mesmo já tratei dela durante um bom tempo com barras, com reiki, sabe, fazendo assim o possível. E ela está cada vez melhor. Está lá, firmona, adora dar uma cochilada, dorme tarde, é daquelas que dorme tarde e acorda tarde, mas daqui a pouco ela está por aí. E Ângela agora fez esses cursos, essa pesquisa, está estudando sobre os registros acásticos. E aí ela vai contar para nós o que é isso. Ângela, o que é isso? Bom dia, minha amiga querida. Entre. Bom dia, Carmen, querida, linda a sua palestra, maravilhosa, adorei. Você também que é também adepta dos bichos. Cadê os bichão? Estão aí, né? Estão por aqui, tinha uma que estava agora aqui deitada. Por aí. É isso aí. Linda, linda, adorei. Estou vendo aí todo mundo com seus bichinhos.
É, Importante, né? aqui Vida da domingo gente. é uma bicharada. Daqui a pouco cada um vem apresentando seu bichinho aqui para gente. Então, vou falar um pouquinho dos registros. Depois de uma caminhada aí pelo Barra de Axis, né, pelo Theta Healing, eu acabei conhecendo os registros acásticos através do Instituto de Registros Acásticos, com a Patrícia Missakian, que é uma pessoa maravilhosa e tem um trabalho muito sério, muito comprometido. E aí, através dela, eu ingressei nos registros acásticos e me apaixonei. Foi uma coisa assim, foi um amor fulminante. Porque, gente, é impressionante, né? Porque os registros. Primeiro, eu vou falar um pouco do Akasha, né? Porque a Caixa é onde contém estão todos os registros da humanidade. Então, a gente tem os registros da humanidade, o registro do todo, né? Da natureza, do mundo, e a gente tem os registros pessoais. Né? Porque o que são os registros acásticos? É como se você tivesse um banco de dados, e nesse banco de dados você tem todos os registros de tudo que sua alma vivenciou. Todas as experiências boas, as experiências mais, né? Todas estão registradas nos registros acásticos da nossa alma. Então, cada experiência que a gente vive, né? Para cada experiência que a gente vive, você tem uma memória, você cria uma memória. E nessa memória, estão anexadas as lições dessa experiência, que podem ter sido positivas, podem ter sido negativas, né? Todas essas lições, elas estão entendidas nesses registros acásticos, né? Nessa grande biblioteca da sua alma. E aí, o que acontece? Às vezes, quando essas experiências não são muito bem entendidas, né, ou essas experiências geram ressentimentos, mágoas, bloqueios, dores, né, elas acabam fazendo com que você sabote o seu momento atual. Né? Às vezes, você está se sabotando profissionalmente, afetivamente, e não entende por quê, você começa a viver ciclos repetidos, e aí, quando você acessa os registros, né, esses registros vão te dar um acesso à sua criança, a vidas passadas, não importa. Né? Você tem um guardião nos seus registros, você precisa de uma autorização sua nesse momento e do seu guardião para que você possa entrar nesses registros. Você não acessa esses registros se você não tiver um consentimento. E aí você vai ser levado pelos seus guias, porque você tem, né, os arcanjos, os guias, né, os seus antepassados. Né? Quando a gente entra no registro, é que a gente vê quem vai nos receber, além do seu guardião, e quem vai nos guiar nessa caminhada, porque nós vamos entrar numa linha do tempo, e nessa linha do tempo a gente vai conseguir localizar em que momento aconteceu alguma coisa que trouxe para você o que você está vivendo hoje. Né? Uma dor, uma mágoa, né? Alguma coisa que você foi reprimido e não consegue hoje viver aquilo. Vou dar um exemplo assim, bem fácil, assim, aquela pessoa que, às vezes, aquele artista que tem um dom maravilhoso, né, artístico, e não consegue viver a arte. Aí você entra no registro dele, levado, de repente, na criança dele, que aconteceu até outro dia, né? A pessoa desenhava muito bem quando criança, tinha um dom para a arte enorme, e uma o trabalho dela e apresentou como se fosse dela. E aí essa pessoa criou um bloqueio e não conseguiu mais, nessa vida aqui, nesse momento, viver a sua arte. Né? Então, através dos registros acásticos, a gente localizou esse momento. Né? As limpezas são feitas através do Ho'oponopono, e às vezes a pessoa tem um contrato, tem um acordo com ela mesma, pai ou com mãe, e é nesse lugar dos registros acásticos que a gente também
desfaz esses contratos e esses acordos, liberando você para que você encontre nessa vida que você veio viver o que você trouxe para apresentar, para presentear, para dar, né, para os outros nessa vida aqui e agora. Então, através dos registros, a gente vai reconectar essa sabedoria da nossa alma, né? Então, a gente tem o resgate de dons, porque você também pode ir lá resgatar um dom seu que ficou perdido, né? Ou que nós, por exemplo, né, os curadores, as pessoas que trabalham com outras pessoas ou com animais, né? E que às vezes foram perseguidas em outras vidas, e hoje tem dificuldade de aceitar esse dom, é lá nos registros acásticos que a gente vai identificar, né, esses arquivos que foram corrompidos, comprometidos, e fazer uma limpeza energética e trazer de volta, recuperar esse dom. Né? Então, são várias técnicas para recuperar esses dons, para trabalhar o relacionamento, né? Onde a gente vai conversar com o eu superior da pessoa que você tem uma questão com relação a relacionamento, né? Para saber o que realmente aconteceu nesse relacionamento. E perceber, né? Notar o que você não nota hoje, o que você não nota agora. Lembrando que, assim, que nós não apagamos esses arquivos, né? O que aconteceu, aconteceu, nós vamos só limpar os sentimentos, as reações, né? As questões que estão nos impedindo de ser o que nós viemos para ser nessa vida, né? O que nós, as pessoas que estão à nossa volta, né? Para cumprir nossos dons. Tudo bem até aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu só entrando nesse campo, como você falou do desenho, talvez é o seguinte: isso aconteceu, não vai poder apagar, porque está lá, registrou, é a foto do momento, pá. Mas o que isso causou é que pode ser apagado. Não necessariamente o cara precisa sofrer a vida inteira porque uma menininha tirou o dinheiro, tirou o desenho dela, né? Não. Então ele vai entender isso. Poxa, isso não é uma coisa que me vai fazer isso comigo o tempo inteirinho, né? A vida toda. Então eu acho muito, muito, muito legal isso. É isso aí. Tá? Beleza, beleza. Você vai entender, Carmen, por que esse ressentimento, né? Porque, por exemplo, as questões, por exemplo, pai e mãe, né? Que às vezes você tem uma dificuldade no relacionamento com a sua mãe, uma dificuldade no relacionamento com o seu pai, né? E aí você vai compreender de onde isso vem, né? E quando você vai lá nos registros e você vai perceber por que o seu pai também trouxe isso para você, o que ele viveu, pelo que ele passou. O que Né? está lá no registro dele também, né? Está lá no Exatamente. registro dele também, né? Né? Então, você vai... Porque, assim, eu acho que Muito para bom. você perdoar alguma coisa, você tem que compreender, né? O perdão está na compreensão de por que aquilo está acontecendo, né? Por que aquela pessoa agiu daquela forma também. Sim, Né? claro. E limpar esses acordos. Eu nunca mais vou desenhar na minha vida. Isso é um acordo. Né? Isso é um Então, contrato. Né? Eu isso nunca pode ser mais... apagado, né? Exatamente. Isso pode ser Né? apagado. Então, O fato acontecido não pode ser apagado, que está lá, registrou, acabou. Mas o que ele acarretou pode ser apagado. E aí, é através do Ho Oponopono, através de toda a limpeza nos registros acásticos, ela é feita através do Ho Oponopono. Aliás, a gente trabalha, né? A criança interior, que é o primeiro trabalho, e já na criança interior, quando a gente trabalha a criança interior ferida, e geralmente quando a gente entra nos registros e acessa essa criança, geralmente essa criança tem um ressentimento, uma dor.
Então, a primeira coisa que a gente faz é acessar essa criança ferida. E aí a gente já começa a trabalhar através do Ho Oponopono. E assim vai, assim, né? A gente procura as origens, reorganiza as frequências e muda os impactos, né? E o que está trazendo agora esses bloqueios e as questões que você está vivendo hoje, não importa, né? Então a gente transforma as manifestações do agora, né? E aí quando a gente transforma as manifestações do agora, a gente começa a olhar de uma outra forma também para o que está nos acontecendo agora. Tem uma pergunta aí da Glauce, como isso é feito? É o que você vai fazer agora. Então, Desenvolver agora, né? como que isso é feito? A gente primeiro eu faço, né, um trabalho, você faz um trabalho com você de limpeza, né? de ancoragem. A gente vai ancorar, né? Primeiro o nosso chakra básico. Vou chamar meu eu superior ao topo da minha cabeça, vou ampliar minha aura a 15 centímetros, vou ancorar todo o meu espaço e vou pedir que meu eu superior me cubra com o véu de rosas. Por que o véu de rosas? Porque nos registros acásticos, a rosa é um elemento fundamental de proteção. Né? Você imagina uma rosa vermelha, você traz essa imagem de uma rosa para você pode ser vermelha, pode ser amarela, a cor que você quiser. Você traz essa imagem dessa rosa, amplia essa imagem dessa rosa e, como se ela estivesse holograficamente na sua frente, você pede que essa rosa te traga a proteção. Então, o nosso véu de proteção para que a nossa aura, nosso espírito, né, tanto nosso espiritual como nosso físico, esteja protegido para que a gente possa acessar esses registros. Né? E aí eu tenho uma chave de acesso, eu vou ler para o meu cliente ou vou trazer para mim pedindo autorização através dessa chave de acesso para que eu possa acessar os registros, ou o meu próprio registro, ou o registro do outro. E aí, através desse acesso, eu vou entrar. Primeiramente, eu vou entrar numa sala intermediária, num espaço intermediário, que seria um espaço de terceira dimensão do nosso agora, né? Do hoje, onde nós estamos. E quando eu entro nesse espaço, eu já vou perceber, eu já vou olhar eu já vou notar, eu vou ver o que eu noto. Porque nesse espaço intermediário, eu já vou ter mais ou menos a ideia do que está acontecendo, né? Ou através de uma imagem, ou através de um sentimento, de uma sensação. Né? Eu já vejo o que nota, isso já vai me trazer uma ideia, né, do que está acontecendo. E aí eu atravesso esse espaço e aí sim eu chego na porta dos registros acásticos. É nesse lugar, na porta dos registros acásticos da pessoa, eu vou pedir ao guardião dela se ele me dá autorização para que eu possa entrar nos registros, e ele autorizando, eu entro nos registros dessa pessoa. E aí, a partir do momento que eu entro no registro dessa pessoa, é o que eu vou notar, é o que vai vir para mim, é o que eu vou ver, e aí, através de uma conversa com esse guardião do registro da pessoa, nós vamos perguntar, primeiro, uma mensagem para essa pessoa, e o guardião vai dar essa mensagem, e a partir daí nós vamos perguntar para esse guardião aonde tudo isso começou. E aí seremos guiados ou pelos seus guias, ou por um anjo, ou pelo próprio guardião, ou às vezes por um antepassado. Nós seremos guiados nessa linha do tempo para o lugar da questão aonde isso iniciou. E aí a gente vai começar a fazer essa caminhada. Geralmente vamos a 3 espaços diferentes, né? E aí a gente vai ver o que está acontecendo através do Ho Oponopono. A gente vai liberar, a gente vai limpar,
e o guardião vai caminhar com a gente esse caminho todo. Depois nós voltamos para esse espaço inicial, e aí normalmente o guardião tem um presente, tem um mantra, e aí ele vai dar um recado, ele vai pedir para você fazer uns exercícios, que normalmente a gente faz a cura da criança interior, a gente faz o Ho Oponopono por 21 dias para determinada questão, a gente faz a carta de perdão, né, para liberar através do perdão, e aí é o que o guardião vai, para onde nós vamos ser levados, né, durante essa consulta, para onde eles vão nos levar nesse caminho. E aí por isso que é importante a gente ter um pacote de sessões, né, para poder fazer todo essa visita, né, para você poder voltar e ir em todos esses lugares para poder liberar o máximo de questões que estejam no momento, né, te impactando ou te impedindo de realizar, né, ou te levando a uma procrastinação, ou a um ressentimento, ou dores, enfim. Né? Então, a gente vai visitar, na verdade, as memórias da nossa alma, que estão, né? E ver os registros que estão no corpo físico, às vezes uma doença, uma coisa que você está tentando uma cura e tem dificuldade de conseguir, né, dores físicas, e aí você entende por que você tem determinadas dores físicas, problemas de coluna, é o todo, né? É lindo, é um trabalho muito lindo. Então, assim, cada um de nós possui um registro impresso na alma. Né? E aí a gente pode ser uma questão coletiva, pode ser uma questão de família, pode ser um grupo específico, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser o planeta. Né? Também fazemos esses trabalhos para liberar o planeta. Agora, nesse momento, por exemplo, da pandemia, né? Que foi um momento difícil para algumas pessoas. Então, como passar por esse momento, entender essas mudanças que o nosso planeta está trazendo para a gente, né? E compreender essas mudanças. E, enfim, o registro ela é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, né? Porque permite a gente acessar essas memórias, né? Traz muita luz, muita luz para a nossa consciência nesse momento presente, né? Permite assim um entendimento das nossas vidas passadas, do que nós vivemos no passado. Eu acredito assim, o registro ele reconecta a gente com a gente mesmo, né? Uma reconexão de você com você mesmo. Né? E E o tem seu umas registro... cartas, né? Tem Hã? umas cartas, não tem? Tem Não, pois cartas, né? é. E aí, vou falar das cartas. Então, assim, só para fechar a questão dos registros, lembrando que todo registro ele está plenamente seguro, né, pelo seu guardião. Então, só é possível acessar esse registro com a permissão sua e do seu guardião. Não tem como acessar os registros sem essas permissões. Então, tá. Bom, fechando isso, Só como curiosidade, o guardião pode negar esse pode acesso? negar. Se não for, pode. Se não for o momento, ele fala. Nesse momento, não, outro dia. E também tem isso, ele só entrega o que você está pronto para receber. Às vezes você vai ver uma questão, ele diz, não, hoje eu não quero, não vou falar disso, vou falar de outra coisa. Digamos assim, você vai lá porque você está com uma questão com o seu pai, ele diz, não, mas o seu pai hoje não, vamos falar da sua irmã, da sua mãe, né? E aí ele vai te encaminhar para o que você está pronto para receber nesse momento. Beleza. Então, e aí a Patrícia Missakian,
que é quem fundou o Instituto dos Registros Acásticos, né, na Califórnia e no Brasil, ela, no ano passado, ela recebeu o pedido para que ela trouxesse os mensageiros do reino acástico para a gente, né, que são os mensageiros à humanidade na transição. Por isso que foi pedido agora em 2019 para que eles trouxessem um apoio nesse momento e por tudo que nós iríamos passar. Então, isso já começou em 2017 e ela foi desenvolvendo esse trabalho, e aí eles pediram que em 2019, no momento de transição, que seria importante trazer os mensageiros. Então, são 44 mensageiros, né? Eles vão, além de qualquer pessoa que possa acessar os registros das leituras, o seu ou dos outros, né? E esse oráculo, ele é um portal de acesso direto aos mensageiros do reino acástico. Então, eles são guias, guardiões, mestres, que estão prontos para apoiar as pessoas nesse momento. Vou mostrar aqui algumas cartas, né? Esse aqui é o oráculo, né? E esses aqui são os mensageiros. Deixa eu passar aqui, né? Então, o Azuta, nós temos aqui mais um. Então, cada carta do oráculo, ela vai falar diretamente para a sua alma, enquanto você se conecta com a imagem, né? Você vai se conectar com o mestre, o guia, né? Esse aqui é o Brundrak. Então, cada um, né, ele vai trazer orientações, né? Você está mudando suavemente seu paradigma, a maneira como perceber a si mesmo e ao mundo que você está vivendo, né? Porque o reino acástico é um portal que contém todos os registros acásticos, planeta Terra, registros individuais, registros do coletivo, como de outras civilizações, né? Então, os mensageiros sempre existiram ajudando a humanidade inconscientemente. Então, ao se conectar com a sabedoria, né, a cura e o apoio dos mensageiros, você vai despertar o seu senso de poder, sabedoria, compaixão, propósito, né, e vai começar a se mover pela vida com mais confiança, né? Vai entender os seus dons, né? E com os dons que você está aqui para compartilhar com o mundo, trazer os dons que você está trazendo para compartilhar com o mundo. Os mensageiros, eles possuem uma energia arquétipa poderosa. Cada mensageiro nos apoia em áreas específicas da vida, são 44. Então, você tem um mestre guardião. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esses são mestres professores, né? São 10 guardiões, 20 professores, 3 guias de cura, 10 guias acásticos, e esse aqui é o Elok Eliá, que é o grande mestre dessa caminhada. Ele é o mestre guardião do reino acástico. Você vê que é uma luz, né? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês olharem para ele, sentirem, perceberem um pouquinho essa energia que ele traz. Então, ele é o grande mestre. Depois nós temos 3 guias de cura, que é a cura do planeta, a cura e restauração do corpo de luz e a cura e restauração do corpo físico. São 20 professores acásticos e cada professor tem uma conexão única, né, que apoia o desenvolvimento numa área específica da vida, traz uma mensagem transformando completamente a maneira que você percebe e responde os desafios da vida. São 10 guardiões acásticos. Eles trabalham com elementos naturais da terceira dimensão e outras energias também que são importantes para a vida aqui na Terra.
Eles guardam a mais profunda sabedoria desses elementos e dessas energias. São 10 guias acásticos, eles trazem conselhos específicos sobre como viver na terceira e quinta dimensão ao mesmo tempo, né? Totalmente humano e totalmente divino, e eles nos guiarão a integrar os sentimentos, as emoções, né? Como nos cristais, como a gente faz nos cristais ou em outras ferramentas que nos auxiliam, né? Nos nossos trabalhos, nas nossas leituras, né? Trazendo clareza, trazendo energia. Então, a minha proposta aqui é... e as perguntas, né, geralmente são 2 tipos de tiragem dos oráculos, né, onde as perguntas geralmente são, por exemplo, né, o que eu posso saber, né, agora, o que eu posso saber para essa questão que eu estou querendo ver, né, o que está me impedindo de realizar determinada coisa, ou de ter determinada relação, ou por aí afora. Que lições eu posso aprender com essa experiência que eu estou vivendo agora, que pode me ajudar a entender, né? Qual é a mensagem do oráculo para hoje, que é uma tiragem que eu vou fazer agora para a gente. Né? Por favor, me dá uma situação, né? Uma visão sobre essa situação que eu estou vivendo. Né? Qual é a raiz desse obstáculo que está na minha vida, que eu estou enfrentando para determinada coisa, né? O que está me impedindo de realizar determinada coisa. Então, é isso. A minha proposta... Eu vou fazer 2 sorteios. Eu gostaria de presentear vocês. Na verdade, gostaria de presentear todos. Mas... já que fica meio complicado para presentear todo mundo, então eu vou presentear com uma leitura de registros acásticos e uma leitura completa da tiragem do oráculo. E para agora, para todo mundo, para que a gente possa alcançar todo mundo, eu vou fazer uma tiragem de uma mensagem para hoje, para esse nosso domingo, né? Trazendo uma orientação, uma mensagem de algum dos mensageiros para o nosso hoje, para o nosso domingo. Ângela, esses desenhos, não sei como é que vieram esses desenhos. Esses desenhos foi uma pessoa que procurou a Patrícia e que ela é uma pessoa que trabalha com mandalas, ela faz mandalas, chama Maria da Graça, e ela também recebeu os insights dos mestres, ela começou a desenhar os mestres. E aí, quando ela começou a desenhar os mensageiros, ela falou para a Patrícia, e aí a coisa estava pronta, porque a Patrícia já tinha as mensagens e ela já... Olha que coisa incrível, né? É a sincronicidade. É aquilo Impressionante, que eu estava né? falando. É a sincronicidade, é fogo. Ela já tinha alguns desenhos, e aí elas começaram, para cada mensagem, ela começou a trazer os mensageiros, e aí elas fizeram juntas esse trabalho. Não, é lindo, né? Agora a gente tem que uma mentalização para esse sorteio ou para essa Vamos tirada da fazer. mensagem? Vamos. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, se sentarem confortavelmente, respirar e entrar em contato com os seus sentimentos, com o seu agora, com o seu momento presente, né? Estar presente com o seu corpo, perceber o que o seu corpo está falando para você nesse momento. Entrar em contato com os mensageiros, pedindo aos mensageiros que tragam uma orientação ou uma mensagem para esse momento, para isso que você quer saber, para esse momento que você está vivendo agora, para esse dia de hoje.
né? Se você está precisando acalmar o seu coração, que seja uma mensagem para te trazer paz e calma, para te trazer uma iluminação para alguma questão que você está com dificuldade, e que você receba com amor no seu coração a mensagem que ele vai trazer para você agora. Só respire. Perceba que parte de você precisa hoje dessa mensagem. Que parte do seu corpo, que parte do seu espírito, da sua alma precisa hoje dessa mensagem. Eu tirei aqui uma carta. Essa carta que eu tirei hoje, eu vou colocar aqui para vocês. Gostaria que vocês agora entrassem em contato com essa mensageira. Ela é uma guardiã. O nome dela é Melina. Ela é a guardiã da Terra. A Melina, ela guarda os pontos de energia da Terra e os seus campos de energia também. Ela apoia tanto o crescimento de sementes no planeta, como também o das sementes do desejo de vocês, de cada um de nós. Ela está apoiando cada desejo nosso. E aí a mensagem dela é que você tem o apoio necessário para semear o mundo com todas as suas ideias e projetos. Que você tenha plena fé e crença de que quando você enviar as suas sementes de ideias, a Melina vai cuidar delas. Ela pede que você observe a vida que dá energia fluido do útero para o coração de Melina. Imagine que você está dando a ela a sua ideia e ela está plantando no solo fértil. Observe a rede de energia criada em todo o mundo como apoio às suas ideias, protegendo-as à medida que crescem. Eu vou silenciar por 1 minuto para que a gente possa fazer essa conexão. Agradecemos, então, a essa guardiã. Agradecemos ao nosso eu superior por estar aqui. Que linda imagem, muito, 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 muito. A gente sente uma força muito gostosa. É muito gostoso, né? Muito Então, bom. esses são os mensageiros e eles trazem toda essa força. É muito interessante como a gente dá uma paz, uma tranquilidade, né? Nossa, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Gratidão, foi ótimo. Oh, Então beleza. é isso, gratidão a você, Carmen, a vocês todos por esse momento tão Que lindo. momento muito bom. Agora vai ser melhor ainda que o momento do sorteio. Isso aí. Então, Vamos olha ver só, quem vai ganhar. a minha proposta, eu vou acessar aqui, vou pedir aqui,
eu vou aproveitar para pedir para a própria Melina que me dê um número, e a gente vai fazer assim. Eu vou colocar um número aqui no meu papel de 1 a 40. E vocês vão colocar o número. Quem tirar o número primeiro fica com a primeira, vou fazer com a leitura dos registros. Tá? Vocês vão colocar aí no chat. Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Tem 2 com o número 7. Marcos e mais alguém. Não faz mal, Carmen, não faz mal. Faz Sempre mal? o primeiro. Não, sempre Tem o primeiro. Quem colocar primeiro. Peraí, deixa eu olhar aqui que eu tô. Deixa eu colocar aqui nas imagens. Porque aí vocês vão colocando. Deixa eu ver. Pode ir colocando. Peraí, deixa eu ver do início. Ainda não. Glaucio foi a primeira. Glaucio foi a primeira. Podem ir colocando. O número ainda não saiu. Podem ir botando. Posso falar o número? Pode? 38. Vamos lá, podem indo. Ainda não. Tem muito Maria número aí. Cristina, número 1. Aí, Glaucia. A Glaucio que estava querendo aí. Glaucia, número 30. Ó, dá para ver? Espera que está espelhado. Ó, Dá para ver. Não, estava certo, estava certo. estava certo? Tá, aí, tá. Então, Glaucia, número 30. No Instagram é que vira. No Instagram é que vira espelhado. Aqui no Webex, não. Então tá. Então foi o número 30, Glaucia. Faremos Ganhou o depois, quê? A leitura? Então, a leitura. Ganhou a leitura? Ganhou uma beleza. leitura. Aí você me manda um WhatsApp, tá? Para a gente combinar. E vamos, Glaucia, então, a Ângela agora está a no uma leitura. grupo. A Ângela está no grupo, é só você separar ela e mandar. Tá. E vamos, então, agora, novamente, de 1 a 40, ao oráculo. Ai, Andréia. Andréia! Olha lá, Andréia, conseguiu. Andréia, 24. Viu, Andréia? Vai aproveitar bastante. Giovana, já foi. Pode ir dormir. Já foi. Eu estava tentando acertar o chat. Já a Andréia ganhou. A Glauce ganhou um, a Andréia ganhou outro. É isso, gente. Daniel, Gratidão foi por esse maravilhoso. espaço. Gratidão, Carmen. Gratidão a todos. Gratidão por estar aqui. É realmente muito especial para mim esse trabalho. Legal. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Priscila adorou, Paula, gratidão. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa? Eu perguntaria uma coisa. Perguntaria ou perguntará? Perguntarei. Perguntará. Já estou perguntando. Me lembrou apometria, e isso é um instrumento de apometria também? Não. Tá. Tem nada a ver, não. Só me lembrou.
só, Porque, cara, eu acho que... Que pode ser até Teta Healing. Healing também tem essa elevação. As coisas, nada é novo, tudo existe. A gente vai acessando de formas diferentes. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que o meu caminho do Theta Healing foi para me preparar para os registros. Para isso, exatamente. O Theta Healing me deu todo o suporte, toda a abertura, todo o conhecimento, o autoconhecimento para poder entrar nos registros e saber que era o E meu a lugar. gente tem falado também algumas vezes da Ordem Rosa Cruz. Mário Jorge! Mário Jorge! Alô, nosso mestre! Ô, curitibano safado! Então, eu já até perdi o que eu estava falando. E a Ordem Rosa Cruz, e é lá de Curitiba, é de lá, tá vendo? Ele puxou. Faz muito estudo dos registros. E algumas pessoas aqui já se inscreveram, como a Ana, na Ordem Rosa Cruz, e vai aproveitar também, porque a Ordem Rosa Cruz faz a leitura dos registros acásticos. Lógico, de uma outra maneira, mas faz. Né? Mário Jorge, você não ganhou nenhuma leitura. Tô com saudades, hein? As coisas todas juntas. Casou, mudou e não convidou, né, cara? Pois é, foi. Só fomos comunicados. Assim, muito assim, en passant. Isso. Deixa ele. Gente, tá bom? Gente? Quem mais? Tem uma pessoa que já pergunta preço e como. Pergunta no particular dela. Manda para a Ângela no particular, ela está no grupo, tá, Franci? Aí ela te diz como é o preço, como é que é feita a consulta, se pode ser online, essa coisa toda. Aí ela já vai dizer para vocês, tá bom? Aí quem quiser fazer particular, faz. E quem ganhou, ganhou, graças a Deus. Gente, um bom domingo para todos. Fiquem em paz. Dá um beijinho na menina que sumiu, a Sofia, que deve estar onde? Dormindo. Camila, um abraço. Todo mundo, um feliz domingo. Que passe. Sim, domingo que vem a gente não vai fazer porque é dia dos papais. Aí estão pedindo para a gente não fazer. Eu estou com uma sugestão da gente fazer sexta-feira à noite. A gente combina isso durante a semana. Se vocês topam, a gente pode fazer uma reunião na sexta-feira à noite, tipo 8 horas da noite, em vez de fazer domingo e perder o domingo. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Mário Jorge, um beijo. Vem para cá para a gente matar a saudade, Mário Jorge. Bom domingo para todos. Tchau, obrigada, Ângela. Gratidão. Carmen, grande beijo, tá? Beijo na mão também, na Filó, querida do meu coração. Beijos para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.